Tem uma fase da vida em que nada está exatamente errado, mas também nada anda. E o mais estranho é que por fora está tudo normal. Você acorda, cumpre suas responsabilidades, resolve o que precisa resolver, segue sua rotina, conversa com as pessoas, faz o que esperam de você e se alguém te perguntar, você até consegue dizer que está tudo bem, mas quando você fica sozinho, em silêncio, existe uma sensação difícil de ignorar, como se alguma coisa estivesse parada, não travada de forma evidente, mas parada o suficiente para você perceber que não está avançando. E não é que você não tenha planos, você tem. Você pensou em mudar algumas coisas, já imaginou uma vida diferente, já prometeu para si mesmo que iria começar, mas o tempo vai passando e nada realmente começa. Os dias se repetem com pequenas variações, mas no fundo, sempre iguais. E aí você começa então a perceber algo mais sutil ainda. Você não está perdido, você está parado há um tempo demais. E isso cansa. Cansa não pelo esforço, mas pela consciência, porque uma coisa é não saber o que fazer, outra, completamente diferente, é saber e não fazer. E você sabe. Sabe que tem decisões que já deveriam ter sido tomadas, sabe que tem atitudes que já deveriam fazer parte da sua rotina, sabe que existem mudanças que dependem só de você, mas mesmo assim você não faz. E não é por falta de capacidade, você já provou em vários momentos da sua vida que consegue, já resolveu problemas difíceis, já passou por situações que exigiram muito de você, já mostrou força quando foi necessário. Então, não é isso, não é esse o problema. Também não é a falta de tempo, porque se for olhar com sinceridade, existem pequenos espaços no seu dia que poderiam ser usados, mas acabam sendo preenchidos por qualquer outra coisa. E aí entra algo mais difícil de perceber. Você começa então a adiar, sem perceber que está adiando. Não é uma decisão consciente, você não acorda e diz: hoje eu vou evitar o que preciso fazer. Não, você só não faz e substitui por algo mais fácil, mais leve, mais confortável. E no momento isso nem parece um problema, mas o acúmulo disso pesa porque aos poucos você vai se acostumando com dias que passam rápido, mas não deixam sensação de progresso, se acostumando com ideias que nunca saem do papel, com planos que ficam só na cabeça, se acostumando com a versão de você que resolve o básico, mas não avança no que realmente importa. E isso é silencioso, ninguém percebe. As pessoas continuam te vendo como alguém funcional, responsável, normal, e você também continua vivendo assim. Mas internamente você sabe. Você sabe que poderia mais. Sabe que existe uma diferença entre a vida que você está vivendo e a vida que você sente que poderia construir. E essa diferença incomoda, mas não o suficiente para tirar você do lugar. E talvez esse seja o ponto mais delicado de todos, quando a vida não está ruim o suficiente para te forçar a mudar, mas também não está boa o suficiente para te satisfazer. É nesse meio termo que muita gente fica presa por anos, sem crise, sem ruptura, sem mudança, só continuidade. E com o tempo, isso vira padrão. Você começa a aceitar pequenas desculpas. Depois eu vejo isso, agora não é o momento. Quando as coisas melhorarem, eu começo. Mas esse depois não chega. E o tempo continua passando. E aquilo que você sabe que precisa fazer, continua ali, esperando. E o mais difícil de você admitir é isso. Você sabe
já exatamente o que tem que ser feito, mas não faz. E não faz não porque não consegue, mas porque de alguma forma se adaptou a esse lugar. Um lugar confortável e suficiente, ou melhor, o suficiente para te manter, mas limitado demais para te realizar. E quanto mais tempo você fica aí, mais normal isso parece. Até que em algum momento você olha para trás e percebe que ficou tempo demais parado. Talvez o problema nunca tenha sido falta de clareza, talvez nunca tenha sido falta de capacidade, talvez o problema seja continuar ignorando aquilo que você já entendeu há muito tempo, porque no fundo você sabe que sabe.